Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor esteja conosco. Vamos para mais um Pão com Café Espiritual. Relembrando o capítulo anterior, que foi o capítulo 13, que fala do gabinete do ministro, a gente lembra daquela parte que André Luiz começa a se interessar, né, a voltar a trabalhar como médico, que ele começa a ter saudade, né? E ele percebe que os médicos lá na colônia Nosso Lar são diferentes, né? O trabalho deles é diferente do terreno, né? Os médicos lá não eram só técnicos, né? Tudo lá começava com sentimentos de equilíbrio, né? O equilíbrio das emoções, com amor. Bom dia, Sebastião. Bom dia, mãe. Aí, o que acontece? André Luiz comenta, né, com Ulisses, que é um amigo dele, a respeito dessa vontade de voltar aos trabalhos, e Ulisses aconselha ele a conversar com Clarência. Afinal de contas, Clarência, né, estava sempre perguntando por ele, querendo saber como é que estava esse processo. Aí ele foi e descobriu que o modelo de reunião lá, né, que Clarência faz, é de 2 em 2. Por que motivo, gente? Pelo fato de que lá não tem preferência, lá não tem aquele tutelado que você coloca embaixo do braço e a regra para ele é diferente, né? Aquele jeitinho que a gente costuma dizer brasileiro, lá não existe. Então, o que é para um, serve para o outro também. Deixa eu ver aqui. Aí André Luiz é atendido junto com uma senhora, né? E a senhora pede para poder vir para a costa terrestre, para poder ajudar os filhos. Clarêncio, com amor, com carinho, porém enérgico, né, disciplinador, começa a explicar para ela o porquê que ela não pode vir, né, para os planos terrenos para ajudar. Aí a gente descobre, né, que a importância do trabalho, do bônus horas para essas coisas, que ela passava o dia todo sem fazer nada e mesmo assim estava querendo, né, algumas coisas, ou ela não angariou amigos no plano espiritual para ajudá-la nos serviços. Uma coisa que fala que é interessante o trabalho e a humildade são 2 margens do caminho do auxílio. Ou seja, se não houver trabalho e não houver humildade, né? Humildade de reconhecer os erros, humildade de não querer escolher, né? Eu fui médico, eu só vou trabalhar se eu for médico, né? Então, se não houver essas 2 coisas, a gente não consegue caminhar, né? Outra coisa que ele fala aqui, os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. Agora nós vamos para o capítulo 14. Elucidações de Clarêncio. Fala assim: Pulsava-me precipite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Ou seja, depois que André escutou tudo aquilo que Clarêncio, né, conversou com aquela senhora, ele já ficou nervoso. Falou, ai meu Deus, será que eu posso pedir alguma coisa? Será que eu devo pedir alguma coisa? Será que eu mereço pedir alguma coisa, né? O André já entrou naquele questionamento dele. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? Aconteceu vários, né? Ele começou a se questionar. Será que eu estou fazendo certo pedindo para trabalhar? Se eu sou um enfermo aqui, como é que eu já quero trabalhar? Já estou pulando fases, né? Será que é certo pedir isso? A sinceridade de Clarêncio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível.
O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme. Pronto a ouvi-lo. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar. Embora a indecisão que me dominava, entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade senão a correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliásticos ou acadêmicos? Essa ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. Ou seja, né, o André Luiz, nesse momento aqui, ele falou, será que eu devo pedir serviço médico? Eu tenho que pedir médico porque se eu fui médico, eu não posso aceitar uma coisa menor do que isso. Aquilo ali começou a mexer com ele, né? Ou seja, na verdade, ele já começou a ser tocado, né? Porque quando a gente já começa a ter essa dúvida, né, a nossa própria consciência nos cobra. Então, isso já é bom, sabe? É aquele processo de evolução. Que eu falo, a gente está nesse processo, então é muito difícil você querer acertar o tempo todo, mas o importante é a gente saber o caminho, porque automaticamente quando a gente sai, né, desse caminho correto, do caminho que a gente tenta fazer o mais certo possível, a nossa própria consciência nos cobra, né? Uma atitude que a gente toma errada, a gente pode tomar na hora, né, no impulso, né, no calor da emoção, porque naquele momento a gente acha que aquilo é o certo, mas depois de às vezes, coisa rápida, 5 minutos depois você começa, a sua consciência fala, poxa, mas poderia ter sido diferente, será que eu agi certo, será que eu não agi? Isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom, porque errar é normal, a gente ainda está no caminho, a gente ainda é falho, a gente é muito humano, muito presa à parte material. Mas o mais importante do que eu acertar o tempo todo é reconhecer, é conseguir já enxergar que talvez esteja alguma coisa de errado e que você possa mudar. Então, bastante confundido, falei. Tomei a liberdade de vir até aqui, rogar meus bons ofícios para que me reintegre ao trabalho. Ando saudoso nos meus místeres, agora que a generosidade de nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica, qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Olha o que o André falou, ó. Tomei a liberdade de vir até aqui rogar os seus bons ofícios, né? Para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus místeres, agora que a generosidade de nosso lar me reconduziu às bênçãos da harmonia orgânica, ou seja, agora que ele já está melhor, né, organicamente, qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Ou seja, ele, como ele falou, que primeiro ele diz, ando saudoso dos meus místeres, né? Hoje ele anda saudoso daquele trabalho, de ser médico, né, daquilo tudo. Porém, no final ele dá aquela, né, falar, mas qualquer trabalho útil que me interessa, eu aceito qualquer coisa, contanto que me afaste da inação. Clarencio fitou-me longamente como a identificar as intenções mais íntimas. Clarencio, gente, nesse momento, como ele falou aqui, fitou-me longamente. Ele buscou lá no fundo do coração aquele desejo mais íntimo de André Luiz para poder responder, né? Ele alcançou, ele chegou lá na nossa intimidade. É aquilo que a gente fala de seu desejo principal. É aquilo que realmente te move, aquilo ali. Porque para os espíritos superiores a gente não consegue esconder nada. Aqui na Terra, nós temos, no plano físico, nós temos o corpo físico, que às vezes a sua emoção por dentro de você é uma, mas você consegue fazer uma cara, tipo, tá tudo bem, né? Mas por dentro você tá pé da vida, mas você ainda consegue enganar e esconder. Porém, gente, os espíritos superiores não tem como. Eles sondam os nossos desejos mais íntimos. Então foi isso que Clarencio fez. Já sei, né, Clarencio falou, já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem do serviço com que um senhor honrou sua personalidade na terra, né? Clarencio falou, entendi, tá falando que é qualquer coisa, mas você na realidade
tá querendo voltar a ser médico, né? Tá sentindo falta dos seus clientes, né? Do seu consultório, é isso que você tá sentindo falta. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Quando o Clarence falou isso, André Luiz, tipo assim, se desarmou. Poxa, é isso mesmo. Cara, é disso que eu tô sentindo falta, dos meus clientes, do meu consultório, daquele clima, né, de ser médico, que as pessoas acham que tem aquela pompa, né, aquela maneira. Então era isso que André Luiz estava sentindo falta no fundo, no fundo. E Clarence foi lá no fundo buscar o sentimento dele. Então até aí, André Luiz, poxa, ele entendeu o que eu quero e deixou ele, como é que fala? Deixou ele esperançoso, né? Mas depois de uma pausa mais longa, porém o ministro prosseguiu. Aí a gente vai lembrar aquilo que eu falei da outra vez, né? O ministro, ele corrige, né? Ele não é conivente com os erros, né? Com as coisas que a gente fez de errado, porque ele está ali justamente para isso, para nos ajudar a seguir o nosso caminho da forma certa, a nos ensinar, a nos conduzir, né? Ele me corrige, ele é firme, mas em nenhum momento ele é desrespeitoso, ele é arrogante, ele é grosseiro, ele é firme, mas com amor, com respeito, sabe? E ser firme, ter amor, ter respeito, também é falar as verdades, né? Saber falar as verdades para poder as coisas realmente ficarem boas. Então, depois de uma longa pausa, né, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos do serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais, generosos, lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar-se em relações afetivas para fazer clínica. Ou seja, ele era, tipo, vamos dizer assim, né, rico, né? Tudo com muita facilidade, ele não sabia o que era comprar um livro, preço de nada, simplesmente os pais, né, nós até hoje a gente ainda peca com isso, né? A gente quer dar tudo do bom e do melhor para o nosso filho, ele não consegue entender, né, não consegue perceber a dificuldade das coisas porque nós queremos blindá-los disso tudo. E até isso é uma lição pra gente, porque olha a diferença daquela geração de antigamente, que entendia, que sabia o que não é um não, que um presente de Natal era só no Natal, a gente não ficava pedindo presente o ano inteiro, né? Todo tempo, vai na rua, viu uma coisa, a gente ficava pedindo. Não, a gente sabia que tinha que esperar as datas festivas, né? A gente só ganha presente no aniversário, Dia das Crianças e Natal. Hoje em dia as crianças querem presente todo dia. Você chegar do trabalho e não trouxe nada, a criança quer chorar, quer ficar de mal com você, não quer te dar um beijo, porque você não trouxe alguma coisa, seja ela qual for, mas você tem que presentear o seu filho todo dia. Então a gente consegue entender que até, olha, isso foi em 1943, ele já falava sobre isso, dessa facilidade. Então nem tudo, como ele fala, não todo amor, nem toda facilidade, nem todo sim é amor, né? Nem tudo isso é bom. Aí ele fala, né? E nem quando você se formou em médico, que tá falando aqui, né? Você não teve nenhuma dificuldade, né? Do médico, que ele fala aqui do médico pobre, que é mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Que é começar, né? Lá de baixo, fazendo amizade, né? Sendo afetivo com seus pacientes, para poder que aquele paciente volte, você conseguir conquistar aqueles pacientes, a confiança, né? Ter aquele relacionamento bom para poder, né, ir aumentando o seu número de pacientes, para você ir progredindo. Não, porque ele já tinha dinheiro, então ele não precisava nem ser gentil, nem precisava tentar fazer um vínculo de amizade, dar o melhor para poder aquilo voltar, porque para ele já estava tudo ótimo.
prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Olha isso. Ele progrediu tão rápido, ele ganhou tudo tão fácil, né, tudo dinheiro, que ele perdeu a noção. Então, para ele era tudo muito fácil. Tudo que ele queria, ele fazia. Ele tinha dinheiro. Se ele, eu quero hoje comer até passar mal. Vou no restaurante mais caro e vou comer até eu passar mal. Ele poderia fazer, porque ele não tinha nada que o freasse, que o fizesse parar para pensar, refletir. Não tinha nenhuma preocupação. O André Luiz, como a gente viu lá no início, o problema dele foi os excessos. Em nenhum momento houve equilíbrio na vida do André Luiz. Foi sempre com muito excesso, sabe? Por ter demais, ele não tinha um freio. E quanto que a gente não vê isso hoje em dia, né? Dos artistas, dos famosos, né? As pessoas com muito dinheiro, e a gente não consegue entender por que aquela pessoa tem tanto dinheiro, tanta fama, ou seja, ele tem tudo. E se envolve com drogas, se suicida, né? Tem uma vida infeliz, não consegue ter um relacionamento sadio, amoroso, às vezes é brigado com a família, né? A gente fala, gente, como assim? É porque essa pessoa... das provações, gente, mais difíceis, vocês podem ter certeza disso, é vir com muito dinheiro, é vir com muita facilidade, é vir muito famoso. São uma das piores provações, porque a gente pode tudo e a gente começa a achar que é mais do que Deus, né? A gente começa a achar que não tem nada, a gente não teme nada. Não teme o amanhã, não teme. Nós simples, normais, como dizer assim, né? Financeiramente, a gente fala assim, não, hoje eu tô com dinheirinho, mas não vou gastar tudo não. Amanhã eu posso não ter, né? Se eu ficar doente, se eu precisar de alguma coisa, né? Vamos guardar uma reserva. Não, eu tenho que trabalhar, eu não posso ter excesso. Amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que estar bem de saúde, né? Afinal de contas, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho uma família a zelar. Então você tem outras preocupações. Esse mês o André Luiz fosse, né? Eu tenho que conseguir mais paciente, né? Tô com poucos pacientes, eu tenho muitas despesas para poder manter o meu consultório, para pagar a luz, aluguel. Tem coisas que nos preocupam, que nos freia, sabe? Nos faz ser simples mortais e ter que estar ali pedindo a Deus ajuda, ter aquela consciência que somos ainda necessitados de ajuda, precisamos do próximo, né? A gente não vive sem a ajuda de ninguém, seja ela qual for. Às vezes são simples ajudas, às vezes você está cheio de bolsa, você tem dinheiro, você está cheio de bolsa, você precisa de alguém apenas para apertar o botão do elevador. E aí chega uma pessoa e olha que você está com a mão toda ocupada, vai lá e aperta. A gente está sempre precisando de alguém. Então o André Luiz, nesse processo dele, ele não teve nenhuma dificuldade. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Ante aquele olhar firme e bondoso, ao mesmo tempo estranha perturbação possara-se de mim. Ou seja, ante aquele olhar firme e bondoso, o Clarencio, ele olhava firmemente, porém bondoso, né, para André Luiz. E aquilo, mesmo sendo firme e bondoso, estava perturbando André Luiz, deixou ele meio desconfortado. Então, respeitosamente ponderei. André Luiz falou: reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos do parque hospitalar. Impulso muito nobre, disse Clarencio sem austeridade. Contudo, é preciso ouvir que toda tarefa na terra, nos campos das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre nos templos divinos do trabalho. Olha que coisa bonita, né? Que Clarencio diz. É preciso convir que toda tarefa no campo das profissões é convite do Pai para que o homem penetre nos templos divinos do trabalho. Olha isso, né? A responsabilidade que nós temos dentro do nosso trabalho, da nossa profissão, gente. Tudo é convite do Pai, né? Para nossa melhoria através do trabalho, para nossa evolução, para os nossos resgates, né?
O título para nós é simplesmente uma ficha. Olha só, você ser médico, advogado, engenheiro, administrador, para o plano espiritual é só uma ficha. É só um cadastro que preenche lá, essa pessoa é isso aqui. É só isso, ó. É simplesmente uma ficha. Mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Ou seja, as pessoas às vezes se valem da sua profissão, né? Às vezes você, vamos dizer assim... eu sou... Deixa eu pensar aqui, gente. Deixa eu ver. Eu sou uma coisa bem... Eu sou advogado. Então eu tenho direito de passar na frente de todo mundo. Eu vou passar porque eu sou advogado. Eu vou fazer tal coisa. Eu sou médico, eu vou sair andando. Eu tenho direito, eu faço isso, eu sou médico, eu consigo. E por aí adiante. A gente já entendeu mais ou menos o que quer dizer, né? Eu sou delegado. Aí eu trato as pessoas mal, porque as pessoas têm que me abaixar o nariz porque eu sou o delegado, né? Por aí. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente a servir ao Senhor no quadro dos seus divinos serviços do planeta. O que ele quer dizer com isso? Você está habilitado a servir ao Pai através da sua profissão. Você é um professor e você começa a educar aquela nova geração, que é o nosso futuro, com muito carinho, com muito amor, sabe? Gerando, né, novos seres humanos para esse planeta, né? Uma nova geração. Olha a responsabilidade que você tem perante Deus. Eu, no meu trabalho, gente, eu lido com o público. Então, a gente lidar com o público é estressante, a gente lida com todo tipo de personalidade, né? A pessoa às vezes é arrogante, é grossa, né? E eu procuro estar sempre solícita, sempre educada, sempre carinhosa, generosa, sabe? Porque eu sei que através do meu trabalho eu também estou sendo um instrumento de Deus, sabe? Eu também estou mostrando para Ele, através do meu trabalho, que eu posso, às vezes, prestar meu ouvido para escutar um desabafo de uma pessoa, né? Eu posso, às vezes, dar uma informação que a pessoa está ali desesperada, perdida, não sei quanto tempo, e para lá. E tem gente que não gosta nem de dar informação, sabe? Eu posso parar e dar um sorriso e explicar detalhadamente onde é aquele lugar que a pessoa quer ir. Às vezes eu também não sei, sabe o que eu faço? Eu entro na internet e pesquiso para aquela pessoa, porque eu sei que aquela pessoa não está conseguindo, às vezes está horas ali procurando, cansada, no sol, um endereço. Eu pesquiso para ela. Então, em qualquer lugar que nós estejamos, sabe, nós somos convidados, como fala aqui, ó, a seara do Pai. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluídas a convenção dos setores nos quais se desdobra. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Ou seja, ele foi doutor. André Luiz foi doutor, mas não foi médico, sabe? Às vezes a gente até fala, hoje em dia, pelo menos eu tenho o hábito de falar, nossa, mas eu fui num médico, é que ele sim tem amor à profissão, ele faz a medicina por amor. E tem outros que a gente conhece, né, no longo do nosso caminho, que a gente fala, nossa, aquele ali ele fez a medicina para ganhar dinheiro, né? Porque ele nem olhar nos nossos olhos, ele olhou. Então, a gente tem essa grande diferença, né? Então, aqui ele está falando, você, André Luiz, você foi doutor, mas médico você não foi. Como transformá-lo de um momento para o outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelência fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra preferem apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordamos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnóstico
e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores e sobrepor-se a preconceitos comuns. Para essas exceções, reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Ou seja, aqueles médicos, sabe, que são, como eu vou dizer assim, popular, gente como a gente, sabe, que não faz diferença de patamar. Eu sou médico, você é o paciente, não se dirige a mim de qualquer jeito. Às vezes só um olhar dele, você fica até acuado, você não consegue nem dizer o que você está sentindo direito, que você tem medo do que ele possa te falar, sabe? Tem médico que quando você chega lá com uma doença, ele fala com você só termos técnicos e você fica assim boiando, tipo, gente, o que ele tá falando? Não tô entendendo nada. E você tem medo de perguntar o que é, porque você fala, nossa, não, mas é um doutor que tá na minha frente, e se eu perguntar ele pode, né, me responder mal, vai me ver de uma outra forma. Então é isso que ele tá falando aqui. E quando a gente encontra aquele médico, sabe, médico humano, que a gente fala que tem amor à profissão, que conversa com você, que busca lá no fundo o que está acontecendo, sabe? Perde aquele tempo, te enxerga, ele te vê, ele olha para você ver o seu problema. Ele é, como fala aqui, ele é zombaria e escárnio dos companheiros, dos outros médicos. Ele fala, ah, aquele médico lá, né? Tá lá, fica lá, o médico dos pobres, lá, né? Não tem tanta pompa, não tá nos melhores lugares. O consultório dele não é tão elegante, tão badalado com celebridades, né? Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Olha isso que o André Luiz falou. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico reduzido à ficha de ingresso nas zonas de trabalho para a cooperação ativa do Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do auxílio retomasse o fio das elucidações. André Luiz, nesse momento, né, ficou tipo, nossa. Não imaginava que ser médico não era só título acadêmico. Era sentimento, era amor ao próximo. Gente, o médico, ele tem uma profissão, gente, que ele é ajudante direto de Deus. Ele salva vidas. Olha a responsabilidade de você salvar uma vida. Entendeu? Então, eu acho que muitos dele ainda não perceber a grandeza, a grandiosidade dessa profissão. Conforme deduz, né, continuou o Clarencio, você não se preparou conveniente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. André Luiz nesse momento falou, você tem toda a razão. Eu compreendi e aceito o que você está falando. E fazendo esforço para conter as lágrimas, pedi humildemente. André Luiz pede, né, humildemente. Submeto-me a qualquer trabalho nessa colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, ele respondeu, Clarencio, meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio ao seu favor. Aí, né, André Luiz falou, minha mãe está pedindo por mim, está intercedendo por mim? Perguntei, inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro, sua mãe e outros amigos no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após a sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Olha que interessante. Assim que André Luiz chegou na colônia, o que Clarencio fez? Foi lá no Ministério do Esclarecimento, que é onde fica, né, a nossa ficha de anotação de tudo aquilo que a gente faz, de bom e de ruim, tá ali, né? E começou a observar, será que ele fez amizades, ele trabalhou, sabe, ele cooperou bem, ele foi uma boa pessoa. Ele teve boas escolhas, gente, a vida é feita de escolha, a gente precisa aprender a escolher. Então, muitas imprevidências, numerosos abusos, muitas irreflexão, mas nos 15 anos de sua clínica também proporcionou receituários gratuitos.
e a mais de 6.000 necessitados. Olha isso, gente. André Luiz também, né, receitou, atendeu 6.000 pessoas gratuitamente. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios, absolutamente por troça. Olha isso, gente. O André Luiz, ele, tudo bem, ele praticou aquele ato, né, de bondade, sem ser na intenção da bondade, da caridade. Ele atendeu, às vezes alguém pediu, ele, tá, toma, por uma outra pessoa, ele foi lá e pediu, atendeu de qualquer jeito. Mas, gente, mesmo sendo um ato feito por obrigação, por troca de alguma coisa, por um benefício a um amigo, sabe? Você foi caridoso, mas com segundas intenções, mas o importante é que aquele ato foi feito, aquele ato de bondade foi concluído. Então, André Luiz, mesmo fazendo, às vezes, contra a vontade, fazendo de mau gosto, mas fez. O importante é que ele fez isso, tá contando aqui pra ele. Olha isso, gente. Então, nenhum bem feito, por mais que não seja com as melhores das intenções. Um exemplo, às vezes a gente fala assim: fulano deu uma cesta básica para ciclano. Aí o outro fala assim: mas ele deu para se aparecer, ele tirou uma foto ali para poder mostrar que ele é bondoso. Gente, beleza, ele quis se aparecer, fez em troca de alguma coisa, mas ele ajudou, isso é o que importa. Então vamos lá. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, mas presentemente pode verificar que mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Olha isso, gente, que eu falei, né? Mesmo a gente fazendo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiários, 15, olha só, desses 6.000 que ele ajudou, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Olha que maravilha, né, gente? André Luiz nem lembra quem são essas pessoas, ele acho que ele nem olhou, como eu falei, nem olhou para a cara dessas pessoas para receituar, para atender. Mas essas pessoas nunca, um bem feito para alguém, ele não se apaga. E essas pessoas aqui foram gratas, eternamente gratas. E esses 15 estão até hoje rezando, orando, pedindo pelo André Luiz. Então, desses 15, não esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a teu favor. Mesmo você praticou o bem indiferente, que aquelas pessoas falam, quero nem saber se as pessoas vão. Ele está sentindo o que? É isso? Toma receita. Mesmo assim, eles estão intercedendo a favor do André Luiz. Concluindo a sorrir, as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou: aprenderá lições novas em nosso lar, e depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes, é preciso se calhe o coração no grandiloquente silêncio divino, né? Por vezes é preciso que a gente cale o nosso coração, os nossos sentimentos, nossos desejos mais íntimos, no silêncio da grandiosidade divina, né? Da solenidade divina. A gente parar, silenciar o nosso coração para entender uma paz maior, né? Um sentimento maior, que é aquele espiritual vindo de Deus. E finalizamos o capítulo 14, cada vez, sabe, cada capítulo um aprendizado, sabe? É muito importante a gente tá aprendendo que um livro não é apenas para ser lido, é para ser estudado. E cada vez mais que a gente está fazendo isso hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, ou alguns meses a gente estudá-lo de novo, a gente vai aprendendo cada vez mais coisas. André Luiz nos deu essa série maravilhosa, né, que é aprender a viver no plano espiritual. Espero que vocês também estejam
sendo agraciados, assim como eu, com essa obra maravilhosa. E que a gente possa continuar caminhando, né? Aprendendo a viver melhor. Que vocês tenham um dia abençoado, cheio de luz, um trabalho assim harmonioso, sabe? Que a gente possa tirar todos os proveitos de cada segundo do nosso trabalho. E se pudermos, vamos escutar uma musiquinha, como a gente leu ali, né? Que nos ajuda a trabalhar melhor. Fiquem com Deus, até terça-feira, se Deus quiser. E ó, pra frente tem novidades, tá, gente? Vamos ter 2 lives muito interessantes, tá? Esse mês. Uma vai ser dia 23 e outra dia 25. Aguarde que eu vou postar pra vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.